Fala pessoal, nesse vídeo falarei como a taxa Selic impacta nos seus investimentos, explicando de modo geral como o mercado financeiro reage a essas alterações na taxa que rege toda a economia brasileira. E já peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber o aviso assim que sair um vídeo novo aqui no canal e deixe o seu like para fazer com que esse vídeo seja entregue para cada vez mais pessoas. Bom, na última quarta-feira, dia 2 de agosto, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, determinou a queda da taxa Selic em 0,5% de 13,75% ao ano para 13,25% ao ano. É a primeira queda da taxa desde agosto de 2020. Ou seja, foram praticamente 3 anos com a taxa Selic subindo. Mas por que isso acontece? A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia brasileira, é o principal instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. Então, como a gente pode perceber, os bens e serviços vão ficando cada vez mais caros, cada vez mais inflacionados com o passar do tempo. E para conter a inflação, existe esse mecanismo da taxa Selic para conter essa disparada de preços, o que permite conservar um pouco mais o nosso poder de compra. E fica mais fácil e prático de percebermos isso quando vamos ao supermercado fazer compras. E sim, é perceptível a estagnação de preço de alguns alimentos, inclusive a queda de alguns como a carne. É isso mesmo, a taxa Selic rege a nossa economia brasileira. Portanto, saber um pouco mais sobre essa taxa e os movimentos que propagam mudanças na nossa economia é importante, pois as alterações dessa taxa não interferem apenas nos investimentos, mas em toda a nossa vida, pois tudo aquilo que consumimos tem a influência da taxa de juros. Então, a cada 45 dias, o Copom, Comitê de Política Monetária, decide se a taxa Selic se mantém, se ela sobe ou se ela desce, com o objetivo de controlar a inflação, onde no momento em que estamos, a inflação está controlada em 3,16%. E a meta atual do Banco Central é que a inflação fique próxima a 3,25%. E a queda da inflação se deu justamente porque viemos de uma grande crescente da taxa Selic, o que pressionou a economia, desaquecendo a mesma. Porque, de modo geral, o que acontece é que, com o aumento da taxa Selic, ocorre o efeito colateral de desestímulo, de desincentivo da economia. Pois, como muitos produtos financeiros são baseados na taxa Selic, com a alta da mesma fica mais caro pegar empréstimos no banco. Seja para pessoas físicas, às vezes para financiar a compra de um imóvel, de um carro, seja para empresas pegando um empréstimo para expandir o seu negócio, ficando inviável realizar essas atividades econômicas pelo alto custo de crédito. O dinheiro fica mais caro, o que acaba por não contratar mais pessoas, empregando menos gente. E se temos menos gente empregada, também temos um consumo menor, o que gera uma economia desaquecida. Logo, o contrário também é verdadeiro, ou seja, com a inflação controlada, permitindo a queda da taxa Selic, que é o movimento que está acontecendo por agora, o preço do dinheiro começa a ficar mais barato. Ficando mais barato para as pessoas físicas financiarem a compra de um imóvel, de um carro, e para empresas, tendo melhores condições de pegar um empréstimo bancário para expandir o seu negócio, contratando mais pessoas, tendo mais pessoas consumindo, fazendo a economia aquecer. E é uma decisão muito difícil e que deve ser puramente técnica esse ajuste da taxa Selic. Pois, ao mesmo tempo que você não pode deixar a inflação corroer o poder de compra do dinheiro de uma nação, baixando a taxa Selic na marra ou mantendo a mesma baixa, pois daqui a pouco o nosso dinheiro não estará valendo nada, manter a taxa de juros, a taxa Selic, nas alturas esfria a economia, que é proposital, é para isso que serve mesmo, mas prejudica as atividades econômicas, deixando a economia bem contracionista, bem estagnada, sem geração de empregos, sem o crescimento necessário para um país. Mas agora que você sabe de tudo isso, como ficam as rentabilidades dos investimentos quando a taxa Selic cai? Investimentos pós-fixados que rendem a taxa Selic ou o CDI, que é uma taxa bem próxima à Selic, vão passar a render menos com a queda da taxa Selic. Ou seja, investimentos como CDB de liquidez diária, contas remuneradas de bancos digitais e até mesmo o próprio Tesouro Selic passarão a render menos. Assim como todos os investimentos de renda fixa, como títulos públicos, sejam pré-fixados ou títulos híbridos, como o Tesouro IPCA+, vão diminuírem as suas taxas de rendimento por conta da queda da curva de juros. E os títulos privados, como os CDBs, LCIs e LCAs, também diminuem as taxas de rendimento para entrarem na nova proporcionalidade no mercado promovida pela queda da taxa Selic, onde você não vai encontrar um título privado pagando uma rentabilidade muito maior do que um título público. Os investimentos ficam nivelados, claro, respeitadas as particularidades de cada investimento, como o risco, por exemplo.
Ou seja, os títulos privados são levemente mais arriscados do que os títulos públicos, visto que o emissor dos títulos públicos é o governo, o emissor mais seguro que se tem. Já os títulos privados são emitidos em sua grande maioria por bancos que têm o maior risco de calote do que o governo. Sendo assim, deve haver um prêmio de risco, uma rentabilidade maior nos títulos privados. E falando em prêmio de risco, que é você arriscar um pouco mais, investir em aplicações um pouco mais arriscadas em busca de rentabilidades maiores, buscando esse prêmio de risco, na renda variável a taxa Selic exerce a sua influência também, seja nos fundos imobiliários, nas ações, por conta da relação risco-retorno. Pois com a taxa Selic mais alta, para muitos investidores faz sentido ter uma boa rentabilidade, deixando o dinheiro na renda fixa, correndo pouco risco ou quase nenhum risco. Mas agora, com o início da queda da taxa Selic, a renda fixa, como já expliquei, passa a render menos. Logo, os investidores vão ter que buscar suas boas rentabilidades em ativos de renda variável, investindo em fundos imobiliários, em ações. Então, com a mesma quantidade de oferta e o aumento da procura, o que acontece é que esses ativos tendem a se valorizarem. Lembrando que isso jamais será uma recomendação para você comprar ativos de renda variável apenas se guiando pelo preço, pela euforia ocasionada pela crescente do mercado. Na verdade, isso é até um grande erro. Antes de investir nesse mercado, você deve pelo menos ter uma filosofia de investimentos, possuir objetivos financeiros claros e definidos e compreender o seu perfil de investidor, sabendo até onde você está disposto a expor o seu capital em busca de maiores rentabilidades. Ou seja, construir uma carteira de investimentos compatível a você. E se você quer construir uma carteira de investimentos compatível a você, sabendo escolher os ativos financeiros certos para você, aprendendo a se beneficiar desses movimentos de mercado para ser capaz de alcançar os seus objetivos financeiros, te convido para se inscrever no curso Regra de 3 Financeira. Curso esse que vai te ensinar tudo o que você precisa para alcançar os seus objetivos financeiros, por meio de mentalidade financeira, organização financeira e investimentos financeiros. Então, saiba tudo o que você precisa para fazer sua inscrição ainda hoje no curso Regra de 3 Financeira pelo link do primeiro comentário fixado. E deixe seu comentário se o vídeo te agregou de alguma forma, se ficou claro como essa alteração da taxa Selic movimenta todo o mercado. Se você ficou com dúvida em alguma coisa que eu falei aqui, me deixo à disposição aqui nos comentários. E agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que também vai se beneficiar desse conteúdo. E se quiser, confira esse vídeo que deixei aqui como sugestão para agregar na sua vida financeira. Um forte abraço e a gente se vê!